Quando empresas, startups, universidades e governos se unem em um ambiente colaborativo, inovador e de aprendizado, criam um ecossistema de inovação. O objetivo deste é que os players trabalhem para crescer em conjunto, compartilhem resultados, facilitando assim o desenvolvimento de inovações. A partir dessas interações, cria-se uma tendência empresarial, a qual permite a integração com profissionais do mesmo segmento, o que facilita para chegarem a soluções de dores em comum no mercado. Participar ativamente de ecossistemas permite uma busca de interesses comuns para impactar a sociedade como um todo, envolvendo muitas oportunidades, porém apresenta muitos desafios. Eu estou aqui hoje com Gabriela e André para poder falar aqui sobre ecossistema de inovação. Eu gostaria que vocês se apresentassem muito brevemente para dizer a trajetória de vocês, as empresas que vocês representam e também as suas impressões sobre o assunto. Pode começar, por favor, Gabriela. Olá, eu sou a Gabriela Correa, fundadora da Lady Driver. A Lady Driver é um aplicativo de transporte feminino só com mulheres motoristas para atender mulheres, crianças e idosos. Hoje, nós somos considerados o maior aplicativo de transporte feminino do mundo. Já temos mais de 70 mil motoristas mulheres, mais de 1,5 milhão de passageiras e mais de 85 cidades aqui no Brasil. Em breve estaremos em vários países do mundo. E você, André? Bom, primeiro, boa tarde aí, Alan, boa tarde, Gabi, prazer estar aqui. E estava pensando aqui na sua introdução, o que eu poderia acrescentar? Eu acho que nada, porque foi perfeito o que você falou sobre ecossistemas, né? E acho que é um tema que eu venho trabalhando há muitos anos. Então, eu sou André Barrense, eu sou o diretor do Google for Startups aqui na América Latina. E já há mais de 15 anos, quase, eu trabalho justamente com esse objeto, né? Que é o fortalecimento de ecossistemas de inovação, de tecnologia aqui no Brasil. E aí, eu acho que assim, essa minha atuação tem muito a ver com esses ingredientes que você trouxe aí, que é ajudar a fortalecer para que, de fato, a gente tenha um bom resultado. Mas a gente sabe que existem desafios. Eu tenho certeza que a gente vai falar de vários desses desafios durante o painel, mas estou super feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de ambos, que vai ser uma conversa muito rica, com certeza. A palavra ecossistema nos remete ao termo homônimo da biologia, que representa um conjunto de comunidades trabalhando para a sobrevivência e o desenvolvimento de todos. Contudo, esse ecossistema demonstra-se bastante homogêneo, composto em sua imensa maioria por homens cis brancos. Como algo pode ser realmente inovador a ponto de solucionar grandes problemas da humanidade se as ideias saem de uma única fonte? Eu gostaria de saber primeiro da opinião da Gabriela sobre o assunto, e na sequência eu vou perguntar novamente ao André, justamente para ter essa premissa, tanto da ideia feminina como a ideia masculina de como a gente conseguiria avançar sobre esse assunto. Pode começar, Gabi. Bom, eu acho que tudo começa com os ambientes corporativos, até os ambientes de investimento, que são formados por homens, né? Então, fica muito mais difícil, às vezes, a pessoa ter empatia em algo que ela não conhece, né? Algo que ela não vive no dia a dia. Então, com a Lady Driver, eu vivi muito isso, sabe? Quando eu cheguei, por exemplo, para ter a aprovação da Secretaria de Transportes, né, do nosso aplicativo, eu cheguei e só tinham homens sentados à mesa. E aí eles falavam, nossa, mas para que um aplicativo só para mulher, né? Às vezes o homem, ele nem entende que a mulher passa por inseguranças, né, no transporte, porque ele não vive isso. E aí eu acabei conseguindo essa aprovação, porque tinha uma menina, né, que fazia parte do grupo, uma garota, e ela falou, gente, vocês têm que aprovar esse aplicativo, as mulheres sofrem assédio, eu já passei por várias situações. Então, assim, eles falaram, sério? Né? Eles não imaginavam que isso acontecia. Então, eles acabaram aprovando por conta disso. E até assim, muitas vezes, né, quando a gente teve que fazer captações de investimento, né, porque a maioria são homens, né, que fazem investimento hoje. Então, você senta numa mesa e você vai explicar sobre o aplicativo, muitos não entendem. E alguns falam, nossa, eu gostaria que a minha filha usasse Lady Driver, porque eu sinto mais segurança. Gostaria que minha mulher usasse Lady Driver. Ou, por exemplo, tem um dos nossos investidores que ele falou assim, eu estou investindo nessa empresa, que essa empresa gera renda para mulheres. Né? Ele pensa,
ele falou assim, a minha mãe, ela me criou sozinha, minha mãe era empregada doméstica, e ela me formou, hoje eu sou um grande executivo, porque ela me formou. Ele falou, se de repente, naquela época, minha mãe tivesse a oportunidade de dirigir com segurança, eu acho que ela dirigiria. Então, eu vou investir nessa empresa, porque eu acho que ela vai gerar emprego, né, gerar renda para outras mulheres. Então, quando começa a ter essa empatia, né, as coisas começam a andar. Mas é muito importante que tenha a presença de pessoas, né, nesses conselhos, né, nesses ambientes, para que essa empatia ela seja, né, facilitada, seja real mesmo, né, seja uma dor, seja falado para outras pessoas e a gente possa fazer mais negócios no mundo. E eu tenho certeza que muitos investidores acabaram não investindo na Lady Driver, acabaram perdendo dinheiro. Então, pessoal, não é só também a questão social, mas tem muito dinheiro na mesa que as pessoas não estão aproveitando, né, em negócios diversos. Com certeza, a diversidade acabou virando uma linha de negócio. Mas, sobretudo, a gente tem que pensar também no campo da cidadania. Porque quando você fala, por exemplo, sobre a ideia de mulheres estarem sendo assediadas dentro de carros de outras companhias e, porventura, um homem ele acaba transparecendo a ideia de que ele desconhecia que isso acaba acontecendo, para mim soa de verdade como hipocrisia. Parece muito mais uma ideia de que ele está tentando defender o próprio grupo, de muitas vezes que ele também seria alguém que comete assédio e ele está tentando perpetuar o comportamento dele. Então, muitas vezes, esse tipo de retórica eu desconfio, que é a mesma coisa quando alguém fala, olha, essa atividade é realmente racismo, ou quando alguém pensa que uma opinião sobre racismo não é crime. Então, nós precisamos deixar de ser tolerantes com algumas coisas. Mas eu não queria desvirtuar do assunto, vou passar a bola de novo para o André sobre o assunto. O Alan, e primeiro, obrigado aí, Gabi. Eu acho que você trouxe experiências, né, mais do que tudo, que realmente comprovam que, de fato, existem aí muitas barreiras, né, de acesso, enfim, de reputação, que são, obviamente, fruto desses ambientes muito homogêneos que a gente acaba vivendo, e no ambiente de inovação, isso é replicado porque nada mais é do que a própria estrutura da sociedade, em grande medida, que a gente vê até hoje. Eu diria que, assim, o tema da inovação, né, por natureza, a história da inovação, ele é fruto, né, de pensamentos diversos que, de alguma maneira, constroem soluções para problemas que eram enfrentados ao longo da nossa jornada. E aí, eu realmente acredito que o valor da inovação está nessa capacidade, né, de conectar percepções, experiências, opiniões diversas, para que juntas elas tragam, né, ou criem, de fato, uma perspectiva capaz de solucionar algo. O que eu acho que acaba acontecendo é a gente criando simplesmente câmeras, né, de eco, né, de ressonância da nossa própria personalidade, da forma como a gente pensa, e isso é um dos grandes inibidores de inovação, né? Eu acho que a gente acaba tendo esses vieses inconscientes e, às vezes, opiniões conscientes que, ao invés de catalisarem, elas matam a inovação, né? E aí isso acontece nos ambientes corporativos, isso acontece na própria academia, isso acontece no ecossistema de startups. Então, eu realmente acredito, né, que não só a inovação tem esse aspecto super importante de diversidade, de equidade, de inclusão, que são aspectos que não são necessariamente, né, os aspectos que vão fazer a pessoa pensar no impacto de negócio, mas existe também um grande benefício econômico para você ter diferentes vozes fazendo parte do seu time, do seu conselho, do seu pool de investidores, porque são essas vozes diferentes que vão fazer ou vão te ajudar a criar soluções diferentes. Então, eu realmente acho, né, que, além, obviamente, das questões sociais de diversidade e inclusão, o elemento econômico, por si só, já seria forte o suficiente para que este tema, né, e ações concretas de ampliação de vozes diferentes nas organizações fizessem sentido. Mas eu acho que a gente ainda está caminhando para que, de fato, essa percepção do valor econômico da diversidade chegue
na tomada de decisão das organizações. E aí eu acho que isso vai provocar uma grande revolução, ou vai fazer acelerar uma revolução que a gente está vivendo. Maravilha. Gabi, eu tenho uma perguntinha específica para você nesse momento. Você, como líder da maior empresa de mobilidade urbana focada em mulheres, tem construído oportunidades para que outras mulheres possam também alcançar reconhecimento. Mas gostaríamos de conhecer os desafios enfrentados ao propor uma plataforma feminina. Você até trouxe um pouco desses desafios antes, mas eu gostaria também de saber o seguinte: você foi pedir ainda a autorização para ter um negócio. E para levantar dinheiro para o negócio? E a questão das pessoas aderirem ao negócio. Porque a gente sabe, olha só, eu preciso da autorização, eu preciso de dinheiro para criar um negócio, eu preciso testar no mercado, de repente a forma que o negócio era para ser criado não é dos melhores, eu tenho que pivotar, tenho que buscar mais dinheiro para pivotar isso. Me conta um pouco dos desafios, conta um pouco da história da Lady Drive para a gente, um pouquinho. Bom, foi super desafiador, né? Falando da adesão. As mulheres, né? Logo quando você chega e fala, é um transporte de mulher para mulher, né? Motoristas mulheres, para atender mulheres, todas já ficam assim, nossa, que bacana, eu quero, todas querem, né? Então, a adesão foi muito forte. A gente já ficou várias vezes como o aplicativo mais baixado no Brasil. Assim, tamanha a adesão das mulheres, porque uma vai falando para outra, né? A gente cresceu muito, sabe, no boca a boca também. As motoristas falando, as passageiras falando. Então, assim, foi algo muito orgânico, né, o nosso crescimento. Mas, aí quando a gente ia falar de investimento, muitas vezes as pessoas ficavam comparando a gente com outros aplicativos. Só que a nossa proposta é totalmente diferente. Primeiro que a gente tem um propósito, né, de ajudar mulheres, de oferecer segurança para as mulheres. É um ambiente totalmente diferente. Tanto para a passageira, porque, né, a mulher tem liberdade de sair com a roupa que ela quiser, na hora que ela quiser. Eu mesma sou uma mulher que eu tenho independência financeira, mas muitas vezes eu não tenho a liberdade, não tenho a segurança de, sei lá, estou numa cidade, não conheço ninguém na cidade, me dá um receio às vezes de pegar algum carro de aplicativo, né, ou às vezes um táxi que eu não conheço ninguém. Então a mulher passa por essas inseguranças. Então o nosso foco foi muito na segurança da mulher, da passageira, e também das motoristas, porque as pessoas pensam, mas por que tem pouca motorista nos aplicativos? Porque as mulheres não se sentem seguras também trabalhando nos aplicativos. Então, a gente teve que desenvolver esse mercado da motorista mulher também. E aí, a gente foi crescendo ao longo do tempo, né, através dos nossos números, a gente ganhou vários prêmios, nós hoje somos o maior aplicativo de transporte feminino do mundo, mas mesmo assim, muita gente fica desconfiada. E ao longo do tempo, a gente foi mostrando, né, a gente trabalha tanto com corridas on demand, que você chama na hora, como corridas agendadas. A gente vê que um pós-pandemia acabou desequilibrando os aplicativos, né? Muita gente tem reclamado que os aplicativos de transporte estão cancelando demais, estão com problemas. Então, a Lady Driver já vinha pensando nisso antes, fazendo agendamento. Então, a gente trabalha também com agendamento de corridas para mulheres, crianças e idosos. E ao longo do tempo, a gente foi... Assim, tivemos várias dificuldades, né, para captar investimento, porque, como a gente estava falando, você sentar em mesas, né, com a maioria homens, muitas vezes eles não conseguem compreender, e também por essa comparação que eles fazem aos aplicativos. Mas, para mim, isso nunca foi um problema, porque eu tinha um propósito muito forte de ajudar essas mulheres. E aí, a gente acabou passando, né, pela pandemia, que foi um momento muito difícil para a mobilidade, mas aí a gente acabou abrindo, né, um plano que a gente já tinha anteriormente, que é de expansão. Então, agora, em 2021, a gente iniciou a expansão. Em cada cidade, onde cada cidade eu tenho uma mulher na ponta, uma embaixadora que vai levar o propósito da Lady Driver, né, e vai desenvolver o mercado naquela cidade. Então, a gente começou, né, a vender no início do ano. Em 6 meses, a gente conseguiu vender 85 cidades. Estamos abrindo essas cidades agora no Brasil. Isso mostra, né, a adesão, a vontade das mulheres em ter segurança. E também está dando oportunidade para mulheres empreender, né, através desse licenciamento na cidade dela, em tecnologia. Então, acho que isso que é interessante também, você levar novos negócios, né, para um público diverso com tecnologia, porque a gente sabe que a tecnologia ainda, ela também é dominada por homens. Carros são dominados por homens. Né? Então, você fazer algo contrário e você ter sucesso, como a gente está tendo, é muito bacana. E a gente não teve, né, nenhum apoio, assim, eu não tive nenhum fundo de investimento por trás, nada. Eu tenho alguns investidores, né,
A gente chegou a fazer também alguns investimentos de equity crowdfunding. E aí, com a adesão das pessoas, a gente conseguiu crescer. Hoje, graças a Deus, nós somos uma empresa, a gente anda com as próprias pernas, né? A gente não depende de investimento, a empresa tem crescido cada dia mais. E, assim, foi muita ralação, sabe? Enfim, passamos por muitas situações, mas eu acho que tudo valeu a pena, sabe? É uma empresa focada em diversidade, tivemos muitas dificuldades perante outras startups que, né, às vezes estão aí no mercado, nem oferecem soluções tão transformadoras e conseguem investimentos. Mas a gente mostrou que o nosso negócio é bom e agora, né, estamos em 85 cidades, queremos estar em 700 cidades aí nos próximos 2 anos e também vamos entrar em alguns países da América Latina. Então, isso mostra, né, essa força total aí da diversidade nos negócios. Olha, agora eu vou fazer uma pergunta completamente fora de roteiro, a gente nem tinha conversado sobre isso antes. É aquele momento pinga-fogo. Eu sou um dos investidores da Lead Drive. Eu conheci a Lead Drive em prospecto, quando ela estava começando a parte do Equity Crowdfunding. Falei com a Nina sobre o negócio. A Nina se transformou em embaixadora da Lead Drive também. Depois a Gabi vai poder falar sobre isso. Mas o momento pinga-fogo que eu queria colocar é o seguinte. O André, além de ser head do Google, ele também tem um histórico bem grande de investimentos como investidor anjo em empresas. E o que eu quero trazer aqui desse momento é porque quando eu decidi participar do prospecto da Lead Drive, eu não fui para os números da Lead Drive. Eu juro que eu não me debrucei sobre os números delas. Eu me debrucei pela causa que ela defendia. Então, o campo de que era um negócio social, era algo que eu acreditava, era um tema que para mim era caro, e por isso eu pensei, poxa, é um dinheiro que para mim, mesmo que o negócio não funcione no futuro, isso eu estava pensando antes, era algo que alguém estava tentando revolucionar, eu preciso ajudar a dar gás nisso. Aí a minha pergunta para o André é o seguinte, um investidor comumente pegaria um case da Lead Drive e ia pensar numa cabeça cartesiana, pragmática, de relação ao lucro, crescimento, ou os investidores hoje também estão pensando no poder transformacional que o negócio pode causar? Alan, eu acho que esse é um ótimo exemplo de um tipo de investimento que eu realmente acredito que junta as duas coisas, né? E aí, um investidor anjo, né, e aí colocando o meu chapéu de investidor anjo, eu acho que todo investidor anjo ele desenvolve de alguma maneira a sua própria tese, a sua própria forma de analisar aquelas oportunidades. O jeito que eu olho, e aí após já alguns anos, né, investindo em startups, tem duas coisas para mim que são super importantes. Assim. Uma é o time, o grupo de pessoas que está ali reunida, e aí qual que é, eu falo, né, qual que é aquele talento, e eu gosto muito de trabalhar com fundadores que eu admiro como pessoas, fundadores e fundadoras que eu de fato admiro. E a segunda, eu falo que qual que é a teoria da mudança daquela startup, né? Então eu brinco que toda startup ela precisa ter na cabeça qual que é essa teoria da mudança. Por quê? Na minha visão, todo fundador ou fundadora, quando está criando um produto, ele está colocando naquele produto a visão de sociedade que ele tem, a visão de mundo que ele tem. Então, é fundamental, na minha opinião como investidor, que eu consiga identificar isso para além dos números do negócio e que eu me conecte àquela causa e àquela transformação que ele deseja ou que ela deseja. Porque, para mim, investidor anjo é de fato correr risco, né? O venture é justamente esse negócio com caráter inovador, que tem várias questões de risco envolvidas, mas é justamente a função de um investidor anjo ser este suporte no caminho de desenvolvimento dessa solução. Então, para mim, as duas coisas têm que andar juntas. O time e essa teoria da mudança que eu preciso acreditar e sentir que os fundadores ou as fundadoras estão colocando na empresa. Os números, eles vêm depois. Por quê? Porque, no princípio, qualquer número vai ser simplesmente uma radiografia ou uma fotografia do momento, né? A oportunidade e o crescimento potencial daquilo, o futuro vai mostrar
e a qualidade daquele time e o propósito e essa questão da causa que vão sustentar. Então, eu digo assim, você empreender, né, num negócio quando as coisas não vão bem é muito difícil. E aí o que te sustenta nesse momento é justamente essa conexão com um propósito transformador ou com uma teoria da mudança que você acredita ser possível. Para mim, essa é a forma como eu olho qualquer negócio com um olhar de investidor anjo, que eu realmente acredito que eu gosto, né, que eu tenho apoiado ao longo desses últimos anos. André, além de investidor, você é head do Google for Startups e um dos responsáveis por estruturar o BFF, Black Founders Fund. Baseado nas suas impressões, qual a principal diferença entre as pessoas que compõem esse ecossistema homogêneo que nós estamos falando até o momento, para onde migra 98% dos investimentos, e das pessoas que estão no ecossistema marginal? Alan, eu acho que assim, você trouxe aí, eu falo que contra dados não há argumentos, né? Então, essa concentração, ela é uma realidade, né? E eu costumo dizer que a concentração, ela nada mais é do que o resultado, né, de uma estrutura que vai para além do ecossistema, mas que é uma estrutura social que a gente vive, que acaba criando barreiras visíveis e invisíveis para estes grupos subrepresentados conseguirem acessar capital empreendedor. Eu falei aqui no princípio, né, que eu realmente acredito que existem dois ingredientes muito importantes quando a gente olha o ecossistema empreendedor e o ecossistema de inovação, especialmente com a ótica, né, de acesso a capital. Um deles é a reputação dos fundadores e também, obviamente, de quem vai investir. E o segundo é acesso. No caso dos empreendedores, acesso ao capital empreendedor e, no caso dos investidores, acesso aos melhores negócios. Então, esses dois ingredientes, eles acabam replicando, de alguma maneira, o acesso ou a falta de acesso que grupos subrepresentados historicamente têm ou não têm. E aí, este resultado, né, estes 98% de capital que é destinado a fundadores e fundadoras que não fazem parte de grupos subrepresentados, ele acaba replicando justamente essa dinâmica. Eu diria que a grande diferença é justamente essa, que estes empreendedores, eles têm mais acesso e, consequentemente, conseguem construir as suas reputações junto a investidores muito mais do que grupos subrepresentados. E aí, a dificuldade deles é, obviamente, muito menor, especialmente num momento em que a gente vê, né, o ecossistema de startups se desenvolvendo tanto, a quantidade de capital disponível aumentando significativamente, ano após ano, a gente vê recordes, né, de investimento, mas a gente acaba vendo uma inércia ou nada mais do que uma repetição em relação aos grupos e tipos de fundadores que acessam este capital. E aí eu realmente acredito que a gente vive um momento que é um pivô, que deveria ser um pivô importante dentro do ecossistema brasileiro, para que a gente comece a olhar com a devida atenção estas dimensões de diversidade e inclusão, para que o problema não se torne muito grande a ponto da gente não conseguir resolver no futuro. A gente precisa fazer isso ainda enquanto o nosso ecossistema ele está crescendo, ele ainda não é um ecossistema grande comparado a Estados Unidos e a outros mercados mais maduros, mas na velocidade que a gente está crescendo, é fundamental que a gente comece a colocar energia e colocar ações que tornem de fato esse ecossistema mais diverso e inclusivo. Caso contrário, a gente vai simplesmente replicar estes mesmos obstáculos que a gente vê em várias outras frentes dentro do mercado, seja do mercado de acesso a capital, do mercado de trabalho, e eu acredito que a gente está vivendo um momento em que é fundamental que os fundadores e os investidores comecem a se questionar e comecem a pensar como eles podem ser
agentes ou aliados fundamentais dentro dessa causa da diversidade e da inclusão. Maravilha. Vou aproveitar esse desfecho do André e fazer uma pergunta que vai servir para os dois. Mas eu vou começar pela Gabi. Quais seriam as possíveis soluções para que mulheres, pessoas pretas e a comunidade LGBT possam ter as mesmas oportunidades de acesso a capital, network, mentorias e conteúdos que nossos atuais unicórnios tiveram? Qual seria a sua opinião sobre a eventual solução sobre isso, Gabi? Passaria por união público-privada? Seria simplesmente privado? Seria alguma coisa pública? Seria toda a sociedade? Quais seriam os principais temas, pilares, para que isso pudesse ser superado? Nossa, é bem complexo, né? Eu acho que, realmente, inserir as pessoas, né, diversas dentro das empresas, né, dentro, como você falou, acho que também poder público também olhar para isso. Eu acho que todas as esferas olhando para a diversidade como um todo, né, eu acho que no futuro, eu acho que nós teremos oportunidades mais próximas, né, do que as outras startups que tornaram unicórnio. Mas eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu tive que lutar muito mais do que as outras startups, né? Mas eu acho que, como o nosso propósito é muito forte, eu acho também, os meus sócios, a gente, né, tem uma veia de empreendedorismo muito forte, uma resiliência muito grande em acreditar que a gente poderia transformar. Hoje nós somos uma empresa que anda sozinha, a gente não precisa de investimento para sobreviver, a gente consegue né, andar com as próprias pernas. Mas foi uma luta muito grande que talvez fosse outras pessoas, pelas dificuldades que nós enfrentamos, teriam desistido. E eu acho que é isso que acontece com muitas startups, né, que são ou de mulheres, ou pessoas pretas, ou LGBT, né, as empresas muitas vezes acabam ficando pelo caminho porque a luta é muito grande, os desafios são imensos. Mas eu acho que quando a gente tem, né, exemplos, né, quando a gente tem representações, então, por exemplo, hoje eu vejo que a Lady Driver é uma empresa que representa startups para as mulheres, uma empresa, né, que representa as mulheres. Então, eu acho que outras mulheres que têm negócios conseguem enxergar e falar, poxa, se a Gabi conseguiu, se a Lady Driver cresceu, eu também posso. Então, eu acho que com mais empresas representando também, né, quebrando essas barreiras, sempre tem, né, alguém que vai lá, quebra a barreira. Eu acho que também, né, a Luísa Helena Trajano, uma mulher que inspira. Eu mesma, para chegar até aqui, me inspirei em muitas outras mulheres, né, embora fossem poucas na minha época, mas elas me inspiraram. A Luísa Helena é uma delas. Então, eu acho que você tendo pessoas representando, você pensa que você pode chegar lá, né? Então, eu acho que o mundo está caminhando para isso, a passos lentos, mas eu acho que está caminhando para um ambiente mais diverso. Acho que só assim a gente vai chegar lá. Mas ainda tem muita luta, você sabe. Não é fácil, né? Com certeza. Eu vou aumentar um pouco essa pergunta antes de eu devolver para o André. A ideia de unicórnio, minha concepção, se você tiver contra isso, você pode declarar abertamente. A minha concepção de unicórnio é de alguma coisa que não existe, e quando ela passa a existir é porque ela praticamente destruiu quase com o ecossistema inteiro. Porque ela acabou não permitindo que outras empresas também florescessem naquele ecossistema. Por isso que dentro do movimento Black Money, com as iniciativas que nós temos, a gente não considera a possibilidade de nos tornarmos um unicórnio. A gente quer se tornar empresa zebra, porque zebra existe. Uhum. A gente quer se tornar empresa camelo, porque camelo carrega água e faz com que vida possa proliferar no deserto. Então a gente quer servir. A ideia da Lady Drive no início, quando você criou, você pensou, eu quero me tornar um unicórnio também, ou eu quero ser um indutor do ecossistema? Eu quero ser a zebra do ecossistema, eu quero ser o camelo do ecossistema. Eu acho que toda startup, né, bom, a gente lançou há 5 anos, acho que ainda até estava mais agitado, até porque não tinha nenhum unicórnio até o momento. Toda startup queria ser unicórnio. Eu quero ser unicórnio, porque tem um pouco da ilusão. Quem está no meio da startup sabe as dificuldades para você chegar lá, para você ser unicórnio, enfim. Então, lógico, eu queria ser. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui vendo outros caminhos que também me permitiriam ter uma empresa sustentável, uma empresa que transforma a vida das pessoas, mas que não precisasse ser um unicórnio, né? Então, eu acho que hoje, como você falou, acho que hoje ela é muito mais um camelo, porque hoje ela é uma empresa, né, que anda sozinha,
está crescendo e que tem potencial para não estar somente no Brasil, mas em vários países do mundo, né? Então, eu acho que quando você tem o propósito de transformar, você não está preocupado, às vezes, só com o rótulo, né? Igual você falou, unicórnio, uma empresa que não existe. Não, a gente quer ser uma empresa real, transformar de verdade a vida das pessoas, seguir em frente e crescer. Então, eu acho que o mercado, né, tem que começar a olhar também para as empresas sustentáveis, porque às vezes as empresas captam muito investimento e morrem na praia, né? Eu mesma disputei muito com os patinetes, investimento. Teve um investidor que estava entre Lady Driver e patinete, investiu no patinete, patinete não existe mais. Então, nem bicicleta. Nem bicicleta, é. E nós ficamos, riram da minha cara, inclusive. O pessoal, você acha patinete muito melhor, tá? Enfim, coisas que você tem que, né, engolir ali quando você é empreendedor. Muitos nãos, né? Mas eu falei, não, eu acredito no meu propósito, não é porque a pessoa me disse não, que ela não investiu em mim, que eu vou desistir, eu vou continuar. E aí a gente conseguiu encontrar esse modelo, né, que é um modelo tipo franquia. Então, né, estamos em 85 cidades, pretendemos estar em 700, então mulheres também que estiverem nos vendo, quiserem levar a Lady Driver para a sua cidade, seja uma empreendedora junto com a gente, vamos crescer, vamos levar propósito para frente. E é isso, eu acho que as empresas que têm esse propósito, que estão a favor, né, que estão aí trabalhando com a diversidade real, né, não só falando, mas executando, eu acho que são empresas mais promissoras do mundo. É isso que eu enxergo. Maravilha. E você, mestre André, qual a sua opinião? Rapaz, essa discussão sobre unicórnios é muito boa, porque, de fato, um número de unicórnios ele é um indicador que não é um indicador síntese do que é a qualidade, a saúde de um ecossistema. Né? Existem muitos outros indicadores que são melhores para demonstrar que existe um ecossistema que continua a florescer, continua a criar as condições para que outras startups e outros negócios cresçam e floresçam. Então, por vezes eu sinto que a gente acaba dando demasiada atenção a algo que acho que representa uma evolução de um ecossistema, mas que está longe de ser a única métrica que realmente importa. Em relação ao acesso e a como fazer com que grupos que são hoje subrepresentados dentro do ecossistema, eles cresçam e floresçam, eu realmente acredito que, como todo problema complexo, ele requer a ação de vários atores diferentes, com capacidades de atuação diferentes para a gente solucionar. Então, eu não acredito que seja algo só do governo, ou seja algo apenas das empresas, ou só dos investidores, ou só da academia. Então, eu não acho que esta é a solução. Eu acho que é sim um movimento de coordenação e um movimento de ação conjunta na sua capacidade e responsabilidade de ação para que a gente consiga solucionar isso. O caso do Black Founders Fund, eu acho que é um exemplo de uma iniciativa que a gente hoje tem um baita orgulho de ter 29 startups já investidas, sendo uma delas o movimento Black Money, que a gente tem um baita orgulho de ter no nosso grupo de investidas, mas que a gente sabe que sozinho este fundo não vai ser capaz de solucionar essa distorção ou desequilíbrio no acesso a capital empreendedor. A gente precisa de outros mecanismos, além da nossa continuidade de atuação no médio e longo prazo, para que, de fato, esse ponteiro da diversidade, equidade e inclusão, nesse caso racial, a gente consiga movimentar. Então, eu realmente acredito que são esforços coordenados e sustentados no tempo desses atores que compõem um ecossistema que vai ajudar a solucionar um problema tão complexo quanto esse de diversidade e de inclusão. A gente tem muito orgulho, eu acho que dos resultados até hoje, né? Quase 1 ano e meio depois do lançamento do Black Founders Fund, e a gente está com mais apetite, porque a gente viu que existe muito mais startups que pode levantar investimento, muito talento empreendedor que a gente pode apoiar, e eu acho que essa é uma das ações que a gente acredita que são fundamentais para essa evolução do ecossistema no que diz respeito à diversidade. Então, na minha opinião, é necessário uma ação conjunta de todos esses atores para a gente realmente criar ou gerar uma evolução do ecossistema como um todo, que eu acredito que no Brasil
seja um dos principais ingredientes, um dos ingredientes secretos que a gente tem, é justamente essa diversidade que a gente tem, diferente de qualquer outro país no mundo. Então, usar isso a nosso favor, para mim, vai produzir, acho que uma receita muito bem sucedida. Chegando às nossas conclusões finais, nosso tempo infelizmente esgotou. Daria um papo aqui de mais de 1h30, 2 horas com vocês, com certeza. Mas eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento para poderem se despedir, também deixarem para a audiência como é que eles podem saber dessas oportunidades. Por exemplo, eu tenho uma mulher que está ouvindo, ela está numa cidade, como é que eu consigo me envolver com o ecossistema da Lady Driver? Como é que eu posso fazer parte, conseguir uma franquia? Tem uma pessoa negra que está aqui envolvendo, como é que eu consigo botar minha empresa para ser candidata no Black Founders Fund? Ou então eu sou uma pessoa não negra que quero também fazer parte do ecossistema da Google, como é que eu consigo fazer para participar? Gabi, fala para a audiência como é que eles podem também participar do teu ecossistema, serem seus sócios no seu negócio, vivenciar esse sonho, e também aproveita para as suas considerações finais. Bom, quem quiser, né, ser uma licenciada da Lady Driver ou conhecer mais sobre a Lady Driver, entra lá no nosso site www.ladydriver.com.br ou no nosso Instagram, Lady Driver app. Entra lá, pode mandar sua pergunta que a gente responde. E, né, quero ressaltar que o Alan foi uma das primeiras pessoas que acreditou na Lady, né, e acho que hoje a gente está colhendo os frutos, né, Alan? Isso é muito bacana. A Nina Silva também, que é nossa conselheira, né, que é uma mulher que sempre traz inovação para a Lady Driver, está muito próxima da gente. Eu acho que essa proximidade, né, de pessoas que têm um propósito dá muita força para a gente. Então, vocês sempre me deram muita força para chegar até aqui. E quero agradecer, né, o convite de estar aqui nesse evento incrível, maravilhoso. Estamos juntos, acho que isso mostra, né, a nossa força, né, a força, acho que, das minorias, né, quando a gente quer fazer, a gente se une, né, acho que essa união, né, um apoiando o outro, isso é de extrema importância. Então, quero agradecer vocês, você, a Nina Silva, e também todo mundo que assistiu aqui. Obrigada, gente. Seu recado, André. Eu queria de novo agradecer o convite seu, Alan, da Nina. Para mim é um privilégio não só participar do evento, mas ter a possibilidade de ter vocês como parte aí do nosso portfólio do Black Founders Fund, junto com outras 28 investidas. Então vocês são um grupo que a gente tem muito orgulho de ter próximo, porque a gente acredita nessa potência, né, desse grupo que é um grupo de extremo talento, e que a gente acredita muito que juntos a gente consegue ajudá-los a trilharem aí as suas jornadas empreendedoras, ajudando a, enfim, de alguma maneira, pular esses obstáculos. E para nós é um privilégio a gente conseguir, de alguma maneira, apoiar este grupo, né, de empreendedores e empreendedoras negras aqui no Brasil. A gente sabe que precisam e podem, né, ser muito mais do que as oportunidades que lhes foram dadas até hoje. E a gente acredita realmente que o trabalho que a gente faz com o Black Founders Fund e o grupo Google for Startups é um trabalho de continuidade, de sustentação, porque a gente sabe muito bem que ecossistemas e histórias de sucesso não se constroem do dia para a noite. Então, o nosso trabalho é muito comprometido com o médio e longo prazo do ecossistema aqui no Brasil e com os empreendedores e empreendedoras negras. Quem tem, né, uma startup, é fundador ou lidera uma startup e gostaria de saber mais sobre o Black Founders Fund, eu recomendo que vocês deem um Google aí em Black Founders Fund Brasil, e aí vocês vão conseguir acessar a nossa página, onde a gente tem mais informações. Você pode cadastrar ali, você pode inscrever a sua startup, compartilhar um material com a gente. O nosso fundo está o tempo inteiro buscando startups para conhecer, empreendedores para conhecer e oportunidades para investir. Então, eu deixo aqui o convite, tenho certeza que a gente ainda vai ter esse grupo crescendo e muitas histórias que a gente vai se orgulhar de ter tido como parceiros ao longo da jornada, incluindo o movimento Black Money. Muito obrigado pelo carinho de vocês, a atenção dada e o tempo dispensado aqui conosco. Fica um grande abraço, meu agradecimento, e ficamos por aqui hoje.